Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram no Venture Capital ao longo da semana no nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, sou fundador do Investidores VC e toda semana a gente está aqui com notícias fresquíssimas para você, esse time que está trazendo sempre as matérias mais quentes do nosso ecossistema, às vezes com um inverninho passando por elas, com um friozinho, mas tem semana que o negócio está quente. Então, sem mais delongas, você já sabe que por trás das câmeras e edições está Cauê Calas e Guilherme Irata está pela parte de social media que você acompanha pelos nossos Instagrams, espalhados por aí, e ao meu lado a fiel escudeira Ana Flávia, nossa head de comunicação e curadora aqui do podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso aí, climinha friozinho na sexta-feira, mas sempre com as notícias mais quentinhas. E tem boas rodadas de captação essa semana, então fica com a gente até o final para você não perder nada. Agora são 8 horas e 56 minutos. Repita. 8 horas e 56. O Big Deals está no ar. E a gente já começa a semana falando de fintech. Matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Neon amplia Series A e fecha a rodada em 720 milhões de reais. A fintech Neon concluiu uma extensão da sua rodada Series E, alcançando um total de 720 milhões de reais captados ao longo dos últimos 18 meses. A entrada de novos investidores A entrada de novos investidores, IFC e DEG, soma-se a grupos que incluem já o BBVA e General Atlantic. A empresa se focaliza na expansão da base de clientes e no aprimoramento tecnológico. Agora, com o novo recurso captado, eles vão direcionar para melhorar os produtos existentes, como o seu cartão de crédito, além do crescimento do crédito consignado privado. Só para vocês terem noção, até o fevereiro desse ano de 2025, a Neon já somava 32 milhões de clientes e uma carteira de crédito superior a 6 bilhões de reais. Os próximos passos incluem abrasileirar o Open Finance e aperfeiçoar as soluções impulsionadas por inteligência artificial, claramente, para aumentar a eficiência operacional. E é interessante a gente ver como que as startups vão evoluindo e mudando seus modelos de negócio. Na época lá da B Startups, Aninha, foi quando começou o Neon, né? Começou o primeiro banco, a galera criando lá, pedindo pra gente usar as contas. Eu lembro de vários empreendedores usando. E aí, ao longo do caminho, esses bancos digitais foram achando seus caminhos, né? O Neon achou um caminho muito bom no Série C, né? Na classe C, né? Onde ele invadiu realmente e conseguiu ter uma alta penetração desse modelo de banco, que foi o início deles, e depois esse pezinho do crédito que tanto a gente falou aqui em vários segmentos. E agora, uma das coisas que eles querem fazer com essa grana, né, Aninha, é avançar com esse crédito consignado privado, que eles estão chamando de crédito do trabalhador, né, se eu não me engano aqui na matéria. É isso. É uma aposta nesse modelo de crédito do trabalhador. Então, interessante ver como eles encontraram um nicho, conseguiram ter informação do cliente, foram aperfeiçoando, aprofundando, e agora, peraí, já sei seu comportamento, tá aqui, pega essa graninha, que daqui a pouco você me paga com o certo mas faz parte, às vezes uma grana ajuda, principalmente o pessoal que está ali ralando para conseguir mudar a sua realidade do seu dia a dia. E seguindo aqui, a gente tem mais matérias, obviamente, matéria no segmento de inteligência artificial, do segmento PEGNI, pequenas empresas, grandes negócios. Úrsula, startup brasileira de AI, capta 20 milhões em rodada com Prosus. A Úrsula captou 20 milhões em uma rodada de investimentos que contou com a Village Global, WorldBuild.vc e a Prosus Ventures. Betaworks, Norte Ventures e investidores anjos também participaram, solidificando o apoio e reconhecimento do potencial da companhia e da tecnologia que está sendo desenvolvida por lá. O modelo comercial da Úrsula foca no desenvolvimento de personagens virtuais que evoluem emocionalmente através da inteligência artificial avançada. Então, assim, se você jogou The Sims e achou que você sabia alguma coisa sobre o personagem, não, você não sabia nada. Imagina agora esse personagem evoluindo emocionalmente junto com você, com o AI, tá? Utilizando modelos de linguagem e arquitetura cognitiva sofisticada, baseada em memórias interativas, a plataforma visa revolucionar experiências virtuais. No quesito tração, o protótipo inicial revelou recepção positiva dos usuários. A startup explora licenciamento para expandir a sua aplicação na indústria de jogos e plataformas digitais, Aninha.
É muito legal ver isso e é um time de peso, tá, gente? A Deep Tech foi fundada por um time com um histórico de empresas como Pixar, United, Blizzard e Google. Uau. Ou seja, então, galera que sabe ali pensar em personagem, em história, em narrativa. E é basicamente isso que eles olham aqui. Na matéria, eles contam que em jogos, as criações da Úrsula vão além das ações determinadas pelo script e o personagem lembra de interações anteriores e analisa situações. Então, realmente, é o personagem ganhando vida ali dentro dos jogos. E, obviamente, a Úrsula está aplicando isso para jogos aqui em AI, mas esses caminhos dentro disso são infinitos, né? Quando a gente fala de AI. E é legal também trazer aqui um pouquinho da Prozos, que foi a quem investiu aí na Úrsula. Eles estão trazendo que uma das principais estratégias de investimento deles atualmente é apoiar startups que estão revolucionando o mercado de inteligência artificial. E a Úrsula foi um exemplo marcante ali de expandir AI com visão criativa única, enraizada no Brasil, mas com uma relevância global. Quem falou isso foi o Thiago Silva, que é o head aqui da Prozos na América Latina. E a gente segue nas matérias agora falando de Realtech, matéria do New Feed, do jornalista Ralph Manzoni. High Partners investe em startup que é música para os ouvidos dos varejistas. O Amuri sempre gosta de quando o título dá um spoiler. Sempre me chama atenção. É. Gente, a Music é fundada em 2016 por André Domingues. É uma startup inovadora na plataforma de, criação de música ambiente utilizando AI para o setor varejista. É isso mesmo. Recentemente, a empresa recebeu seu primeiro investimento institucional da High Partners, embora o valor não tenha sido revelado. O modelo de negócio da Music inclui a cobrança por desenvolvimento de trilhas sonoras personalizadas e uma mensalidade baseada no número de lojas que utilizam suas músicas. E aí você pode estar pensando, mas música ambiente, para que o varejista quer se importar com isso? Só para vocês entenderem resultados, já teve um aumento, eles têm dados aqui de aumento de 9% no tempo dos clientes nas lojas e um crescimento do NPS em 12% para varejistas parceiros. É aquela coisa do cheirinho personalizado, da música personalizada, essa questão sonora, né, sensorial, faz muita diferença para o comércio e eles estão apostando nisso na música. Com o aporte recebido agora, a startup planeja expandir agressivamente para alcançar 120 empresas e 4 mil lojas até o final desse ano. E tem uma sacada genial aqui, tá, galera? Porque sempre que a gente entra no lugar e tá aquele som bacana, às vezes você vai numa barbearia e tem aquela música meio folk, e você, que som legal, etc. Quando você vai nos eventos, então quando a gente faz o Next, aí tá lá tocando aquelas músicas legais, quando você tá contratando uma banda para o seu evento, por trás disso tudo tem um negócio chamado ECAD, Aninha. Porque você tem que pagar o direito autoral dos músicos. E assim, não importa se você está passando uma música só, eles meio que contabilizam pelo tempo, por quantas pessoas estão no lugar, etc. Então eu lembro que na época dos nossos eventos da Bia Startup, a gente tinha que pagar a taxa do ECAD. Se não pagar, fecha o evento. E imagina você com uma rede de 100 lojas. 150 lojas, colocando aquelas musiquinhas lá, etc. Aí você tem dois caminhos, né? Ou você bota aquela Rádio Pão de Açúcar, que fica só botando que não é música nenhuma, né? E só falando batata, não sei o quê, aqui no Pão de Açúcar. Ou você coloca uma coisa que realmente traga mais persuasão, mais consumo, mais vontade de ficar na loja, de fazer storyzinho, etc. Mas caramba, como é que você consegue isso e ainda tem que pagar todas essas taxas? Com eles agora, a inteligência artificial, as empresas estão podendo poupar isso. Então, segundo até o fundador aqui, segundo Domingues, a casa em que os varejistas economizaram até 2 milhões de reais por ano com direitos autorais de música. É uma coisa que geralmente as pessoas não pensam sobre isso, né? Acho que é só colocar o Spotify e deixa tocar. Eu pago o Spotify. Eu pago o Spotify. Não, você paga o Spotify para uso privado. Você não paga o Spotify para fazer uma transmissão. Você não pode falar, tô colocando aqui a trilha sonora do DJ Spotify Play, aí faz uma música para um evento para 10 mil pessoas. Não pode. Então, a sacada aqui não é só essa personalização, fazer do seu jeito. Isso também é genial, mas também você conseguir poupar isso, cara, assim, sei que isso vai gerar a discussão dos artistas e dos músicos. O meu pai é músico e artista, então, assim, não estou entrando nesse mérito. Se a gente quiser entrar nesse mérito depois, é uma outra discussão. No mérito da economia e de usar a inteligência artificial, é um golaço. E para não evitar essa discussão aqui, mas eu vou adorar vocês falando aqui, mas espera aí, e os artistas, e os criadores, etc. Eu quero ver a sua opinião também, a opinião dura sobre esse assunto aqui também nos nossos comentários, de onde você estiver ouvindo a gente. Mas seguindo com a matéria aqui do setor de fintech, matéria do startups.com.br, do autor Leandro Miguel de Souza. Startups latinas reagem no segundo TRI e captações sobem 73%. Uau. Isso
É notícia boa, hein, gente? É um calorzinho aí nesse inverno. O segundo trimestre mostrou-se promissor para startups latino-americanas, levantando 2 bilhões, você ouviu bem, 2 bilhões de dólares, um aumento de 73% comparado ao trimestre anterior. O Brasil liderou em quantidade de deals, com 91 das 149 transações totais. Mas o destaque em volume arrecadado ficou com o México captando 882 milhões de dólares. A Kavak, startup mexicana destacada no período, levantou impressionante 127 milhões de dólares em equity, mais 400 milhões de dólares em dívida. Enquanto isso, a brasileira CloudWalk liderou localmente um FDIC de cerca de 549 milhões de dólares. Além desses gigantes, outras startups como a chilena Toku e as brasileiras OnFly e Clara também impressionam os investimentos nas chamadas AI-enabled, ganham espaço considerável. Aposta de que os novos fundos serão empregados para acelerar inovações tecnológicas nas áreas respectivas, expandindo presença nos mercados locais e internacionais, enquanto se aproveita a crescente demanda por soluções disruptivas. Sempre que a gente fecha quarter, fecha trimestre, a gente começa a ter esses balanços desses mercados, é legal porque isso dita pra gente um pouco de ritmo e como é que tá de fato o mercado. E a gente sabe que especificamente na América Latina ali sempre tem alguns sofrimentos quando a gente compara globalmente ali no cenário econômico em relação a rodadas, mas temos um bom cenário aqui se consolidando e o Brasil liderando nessa quantidade de deals também é legal a gente ver. E quem é ouvinte do Big Deals, todos esses nomes aí que você falou, vai se recordar. Toku, Clara, OnFly, a própria Kavak, todas essas foram notícias que a gente comentou aqui no Big Deals ao longo desse último trimestre. Então, se você nos acompanha, você estava por dentro do que estava rolando no mercado. E é boas notícias para a gente, para o Brasil, para a América Latina de uma maneira geral, porque a gente tem bons deals acontecendo, tem dinheiro, tem rodada acontecendo pela mesa. E vale destacar que os destaques, né? Destacar os destaques, mas os segmentos que a gente mais acaba comentando aqui e que foram destacados nesse quarter foram fintech e inteligência artificial. Será que estarão no nosso top 10 no final do ano? Eu acho que sim. Façam suas apostas aí, que a gente sempre comenta. E agora a gente vai falar sobre Corporate Venture Capital, matéria do Bloomberg Linha, do jornalista Marcos Bonfim. Gerdau paralisa fundo de 80 milhões de dólares para startups e negocia portfólio, dizem fontes. A Gerdau está reavaliando o seu fundo de Corporate Venture Capital, o Gerdau Next Ventures, criado com 80 milhões de dólares. O fundo já alcançou um portfólio de 11 startups investidas, mas agora a empresa procura compradores para essas participações. O fundo coliderou investimentos significativos com aportes de Series B e C e culminaram com mais de metade desse capital cumulativo aí do CVC. Mas tiveram alguns problemas devido a uma série de fatores que incluem erros de gestão e mudanças no mercado. E agora os planos pós-investimento dessas startups estão sendo ajustados conforme a companhia busca alinhamento com estratégias mais previsíveis, além de fortalecimento de novas iniciativas como energia renovável através do New Wave Energia, onde já detém participação significativa. Não é muito fácil para essas grandes gigantes conseguirem fazer um programa de inovação que se sustente por muito tempo, não, tá? É natural a gente entender que já existem alguns casos onde as empresas criaram seus programas CVC, criaram seus programas de investimento, mas aí as diferenças culturais, talvez por uma gestão ou outra, por uma troca de ciclo de gestão, ou até um aperto financeiro econômico, alguma taxação, alguma coisa que mudou aí, o Trump sempre mexendo em alguma questão de exportação ou importação. E isso faz com que as novas diretorias, ou o plano diretor, ou o planejamento estratégico dessa empresa tire um pouco o pé. E a gente tem uma amiga que trabalhava numa grande empresa internacional dessa, a gente também viu ela falando que, olha, fecharam a área de inovação da empresa. E aí a gente viu alguns projetos que eram investidos por essa empresa sendo devolvidos para os seus empreendedores, tá? Então, às vezes tem essas lacunas culturais internas, adaptação para essas exigências rápidas que a gente tem das startups, e aquilo não conversa muito com o dia a dia das grandes empresas. Acontece, tá? Então, uma notícia chata, mas agora a gente espera aqui ver o que vai acontecer com essas startups, porque elas não dependem disso, tá? O que a gente está colocando aqui é que a Gerdau falou, o nosso programa agora vai deixar de colocar mais grana e a gente vai encontrar possíveis compradores, como todo fundo faz. Mas o que a gente gostaria de ver é a Gerdau falando, cara, vendemos, conseguimos trazer para o core, estamos colocando mais grana. Quem sabe, num novo ciclo, essa inovação esteja atrelada desde cima da diretoria até a prática no dia a dia e que isso seja perene. E nós seguimos aqui com uma matéria realmente que traz uma
uma mistura de tecnologias inovadoras, tá? Tem um pouco aqui de Glass, tem um pouco de AI, de Machine Learning, de duas marcas, de uma rede social se envolvendo aqui. E eu conheço um pouquinho desse negócio, tá? Matéria na Bloomberg, do Kurt Wagner. Meta investe 3,5 bilhões de dólares na dona do Ray-Ban para avançar em óculos com AI. É uma startupzinha aqui que todo mundo conhece, a Essilor Luxottica, né? Deve valer, sei lá, algumas coisas que é entre 20 bilhões ou 200 bilhões, entre isso. A Meta Platforms adquiriu uma participação de quase 3%. Não, é bem mais do que isso, gente, desculpa, tá? 10% daria aqui em torno de 10 bilhões de libras. A empresa vale 100 bilhões de libras. A Meta Platforms adquiriu uma participação de 3% na Essilor Luxottica por cerca de 3 bilhões de libras. Essa aliança visa fortalecer a presença da Meta no mercado crescente de óculos inteligentes que integra tecnologia e moda. Com essa movimentação, a empresa pode evoluir o seu modelo baseado em hardware próprio e distribuição controlada, um desvio da dependência tradicional dos smartphones para oferecer os serviços. Os planos pós-investimento, incluem potencial expansão dessa participação para até 5%, ou seja, teria que botar mais umas 2 milhas aí de 2 bilhas, 2 bilhas de euros para atingir 5%, além do desenvolvimento contínuo de produtos inovadores com AI do óculos Ray-Ban lançados anteriormente. Eu posso te falar um negócio? Eu sou um felizardo dono de um Ray-Ban Meta. É um óculos que vai tendo evoluções sem você ter que pagar nada. Você não tem assinatura. Você usa todas as funções nele. Se acaba a bateria do seu celular, você continua usando. E agora eles lançaram uma função, Aninha, que é para só 5 línguas, mas é uma tradução em tempo real. Caramba! Então você diz o seguinte, Meta, me ajuda aqui que eu estou conversando com uma pessoa que fala espanhol. Aí, enquanto você fala, ela faz aquela coisa meio cinema. Tipo, a pessoa está falando... Olha, que tal? Aí assim, olá, tudo bem? Sabe, aquela vozinha de dublagem. Cara, imagina você indo para a China, indo para qualquer lugar e vendo as pessoas, Chinese, aí você, olá, brasileiro, o que você quer aqui? Você, é muito legal, só que não tem como você falar, ele ainda não fala por você, mas para entender, eu achei genial. Que massa. Os óculos são legais, funcionam, recarregam na caixinha, tem o mesmo look and feel da Ray-Ban, então, cara, eu acho que eles acertaram. Imagina as próximas gerações colocarem as informações no display, né? Que é o que a gente quer, aquela coisa meio Black Mirror, de poder ver propagandas virtuais, ou então uma ficha técnica de alguém quando você está encontrando aquela pessoa, você já tem algumas informações CRM dela. Mas eu acho que a Meta saiu na frente, porque é o primeiro óculos que você tem vontade de usar. Não é um treco grandão com uma bateria, é um óculos Ray-Ban, com o mesmo modelo da Wayfarer. É interessante ver que a Meta está apostando, né? Que você falou que a tese de que um dia as pessoas vão trabalhar e se divertir usando óculos e fones de ouvido dentro desse mundo de realidade virtual, dentro desse mundo de AI. E é por isso que eles estão apostando, né? Como você comentou, eles já têm à venda, né, o par de óculos da Ray-Ban, que foi lançado em 2021, que tem câmera embutida e assistente AI. E no mês passado, eles lançaram um óculos da marca Oakley, também da mesma fabricante. Então, ou seja, eles estão olhando para novos modelos de óculos e de inteligência artificial. E isso faz parte do compromisso ali, né, do Mark Zuckerberg com o AI, que se tornou uma prioridade ali para a Meta, sendo que representa, né, grande parte também das despesas que a empresa está fazendo. Então, resta a gente acompanhar um pouco mais sobre isso, sobre esse futuro dos óculos com AI. É isso aí, eu sou fã e vou continuar comprando dessas inovações aí e contando aqui para vocês o que eu descobri de atualizações. Se você não conhece, você nunca viu e quiser ver um point of view, como que é um dia a dia no Meta, é só acompanhar o Instagram, @Muripinho, @investidoresvc. A gente sempre faz bastidores das imersões, um pouquinho dos nossos eventos. A gente usa o óculos da Meta aqui para fazer essa cobertura e você vai ter um gostinho de como é que é. E é bom seguir mesmo, tá? Porque no início de agosto a gente tá indo pro Vale do Silício na nossa missão Black São Francisco 2025 e eu vou estar lá com o meu Ray-Ban Meta, filmando tudo, postando muita coisa ao longo do dia. Não vai ter muita edição não, tá, gente? Vai ser assim, gravei e postei, tá? Mas vocês vão poder meio que acompanhar o point of view do presídio durante essa viagem. Vai ser um prazer estar trazendo isso para vocês. É isso, não deixa de seguir a gente, @investidoresvc, @Amuripinho, no Instagram e todas as redes sociais para você continuar acompanhando os nossos conteúdos, porque além do Big Deals, aqui toda sexta a gente tem conteúdo todos os dias de curadoria de conteúdo, matérias, imprensa, outras novidades, coisinhas, bastidores aqui do Investidores VC para você acompanhar. Então não deixe de seguir, compartilhe, nos ajude a chegar em mais pessoas e a gente se vê sexta-feira que vem com mais notícias. Até lá, pessoal.